Bom dia! Começando mais um sábado. Hoje a gente vai contar nossa história de como a gente veio morar aqui. Essa história começou há mais ou menos 5 anos atrás. Eu e Cláudio estamos juntos há 7 anos, então no segundo ano do nosso relacionamento começou essa movimentação de vir morar aqui. O motivo da gente vir morar aqui foi o trabalho do Cláudio, que tinha um programa de transferência internacional. E aí em 2018 ele aplicou, foi aprovado e aí a história começa. Mas essa história ele vai contar porque ele viveu e ele sabe os detalhes principais. Como sempre, não vamos contar essa história aqui dentro de casa. A gente vai pra rua, bater perna, andar por aí e contar essa história pra vocês. Bom, eu trabalho com comércio exterior, importação, exportação, logística internacional para a mesma empresa já há 9 anos. E em 2018 eu estava meio sem rumo, sem saber o que eu queria, sem norte, sem perspectiva. E aí um ex-chefe meu, que tinha sido transferido pela mesma empresa para cá, para os Estados Unidos, que hoje em dia é meu amigo, chegou para mim e falou: "Você não quer vir para cá por esse mesmo programa?" Eu falei: "Por que não, né? Eu sempre quis, sempre foi um sonho meu morar nos Estados Unidos, Nova York e tal." Falei, sim, por que não? Vamos tentar. Então eu mandei o currículo para um processo interno da empresa, esse currículo foi aprovado rapidamente e aí a gente começou as outras etapas. Foram 2 entrevistas, uma com o RH, vamos dizer assim, e outra com o gerente da área. E aí depois das 2 entrevistas e da aprovação das 2 partes, a gente deu de fato início ao processo de visto. Tinha uma empresa terceirizada por trás desse processo, tipo um sponsor, né, contratada pela minha empresa. E essa empresa me ligou também para uma outra entrevista, mas essa entrevista era só para ver a minha proficiência no inglês. Então a gente conversou 10 minutos em inglês, viram que eu era fluente e aí simplesmente deram um ok para seguir no processo. O meu primeiro visto aqui nos Estados Unidos de trabalho em 2018 foi um visto J1, que é um visto de 18 meses, é um visto de trainee e ele não é renovável. Então chegou 18 meses, eu tinha que sair, eu tinha que voltar. E todo esse processo que eu descrevi foi muito rápido. Eu apliquei para o processo em junho, eu já estava com o visto aprovado em setembro e viajando para cá no final de setembro. E aí a parte ruim é que eu e Carol ficamos distantes esses 18 meses. A gente já estava junto há 2 anos, a gente decidiu ficar junto, fazer o esforço de ficar junto à distância. Eu fui para o Brasil uma vez nesse período, ela me visitou uma vez nesse período. Foi duro, mas sobrevivemos, estamos aqui há 7 anos juntos. E essa primeira experiência de 18 meses aqui, ela simplesmente abriu os meus olhos, me deu um norte. Eu estava perdido, como eu falei, e eu consegui de fato achar um rumo ao que eu queria, que era trabalhar com isso aqui nos Estados Unidos, viver aqui, trazer a Carol e de fato construir a minha vida aqui. Porque profissionalmente todo esse processo foi muito positivo, pessoalmente também, socialmente, eu conheci gente de muitos lugares diferentes, culturalmente, muito enriquecedor, e aí eu decidi que era isso. Pelas regras do visto que eu tinha, o J1, eu só poderia voltar a aplicar para um visto de trabalho aqui nos Estados Unidos depois de 1 ano fora do país. Eu poderia até voltar como turista, mas só poderia ser como visto de turista, que eu nem tenho até hoje. Então eu tinha sido transferido, eu tinha recebido uma proposta e aceitado para ser transferido para a Colômbia, para ficar esse 1 ano e pouco lá, para poder aplicar para cá de novo, surgindo uma oportunidade, obviamente. E estava tudo certo, só que pandemia. Eu voltei para o Brasil em fevereiro de 2020 e logo depois estourou todo o caos que a gente viu por 2 anos. Então eu passei 2 anos trabalhando do Brasil remotamente para a Colômbia, falando espanhol o dia inteiro, era call o dia inteiro, era um negócio chato. Era um período chato, a Carol viu isso de perto, foi horrível. Mas foi horrível não pelo trabalho em si, mas sim pelas circunstâncias de pandemia, de ficar trancado o dia inteiro. Enfim, tudo aquilo que a gente viveu e não quer mais viver. E aí no começo de 2021 surgiu a oportunidade de voltar para cá. Eu recebi uma proposta para vir para cá, para Filadélfia, também pela mesma empresa que estou. Estava tudo acertado, só que a gente não poderia dar seguimento ao processo ainda, justamente porque ainda estávamos num período muito crítico da pandemia. As fronteiras dos Estados Unidos ainda estavam fechadas, só estavam fazendo vistos emergenciais, que não era o meu caso. Então não tinha muito o que fazer. Eu tinha a proposta, eu já tinha aceitado ela, mas tinha que esperar as coisas melhorarem. Não tinha nem vacina, a vacina tinha acabado de ser aprovada. Não tinha muito o que fazer naquela hora.
E aí em 2022, quando as coisas começaram a normalizar, as fronteiras abriram, os consulados abriram para entrevista de visto, a gente deu andamento ao processo. É um processo mais complexo do que o primeiro visto, porque esse visto que eu estou agora, que é um visto L, meu visto é L1, é um visto de trabalho muito mais longo do que os de 18 meses e renovável, né? Eu posso ficar aqui muito mais tempo. Então ele requer muito mais papelada. Mas toda essa papelada, ou 90% dela, foi providenciada pela minha empresa, através de advogados de imigração. Eles tinham todo lá o suporte, porque eles fazem isso direto. Então eu meio que não fiz nada, eu só respondi algumas perguntas básicas que eles me fizeram, porque uma das condições principais para você conseguir esse visto é você ter tido pelo menos uma experiência de 1 ano dentro da mesma empresa, gerenciando uma equipe. Então, da minha parte, da nossa parte, minha e da Carol, a única coisa que a gente teve que providenciar foi a nossa certidão de casamento, em português, óbvio, original, e com tradução juramentada para o inglês. Fora isso, tudo foi a empresa que fez. E aí, sobre o processo de vir para cá, eu tive apenas que esperar. A empresa do Cláudio estava tomando conta de tudo, então era só esperar a entrevista. No dia da entrevista, realmente, eu achei que eu ia poder falar alguma coisa, participar do processo, e não foi assim. A mulher só perguntou as coisas para o Cláudio, perguntou sobre a empresa, perguntou dos documentos e tal, e a gente foi aprovado. E eu, assim, não dei um pio, não falei uma palavra, mas tá bom, não tô reclamando, quanto mais fácil, melhor. A gente fica tenso, né? Eu já tinha tirado um visto de turismo para visitar o Cláudio, então já sabia que era uma experiência tensa. Você vê as pessoas na sua frente, que estavam na sua frente na fila, sendo negados, mas chegando lá, graças a Deus, foi uma experiência muito fácil. Em 3 minutos a gente já tinha saído de lá com o visto aprovado. A gente tinha basicamente 1 mês entre o visto aprovado e vir para cá. O visto foi aprovado no final de janeiro e o Cláudio veio no final de fevereiro. Eu digo Cláudio porque ele veio antes, eu só consegui vir em julho por causa da faculdade, mas nesse intervalo de 1 mês parece muito, mas a gente ainda tinha que fazer uma festa de casamento, porque não tem como casar sem fazer festa. Então a gente teve que organizar uma festa de casamento, organizar a vinda para cá do Cláudio em 1 mês. Já chegamos em casa, tivemos que voltar porque a bateria da câmera acabou, então a gente não conseguiu gravar mais nada. Já tomamos o nosso banho, já estamos aqui quentinhos e cozy. E agora vamos concluir a nossa história, né? A gente já falou de todo o processo, né? Como a gente fez em relação ao documento. E aí agora a gente vai falar o que acontece uma vez que você está aqui. Os primeiros passos, o que é necessário fazer. Assim que você chega aqui, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é tirar o seu Social Security, que é como se fosse o CPF do Brasil. Com ele, você basicamente tem os direitos que um cidadão americano tem. Você consegue abrir uma conta no banco, você consegue alugar uma casa. Se você não tiver o Social, você não consegue fazer isso por meios legais, né? Você até pode conseguir de outras formas que não são legais, mas por meio legal só com o Social. E essas primeiras semanas aqui, né, são muito assim, é complicado, porque o Social ele não é imediato, então você não chega e tira ele. Você chega, você tem que esperar tipo uns 10 dias, que é para todas as suas informações relacionadas à sua vinda para cá estejam no sistema, o seu I-94, que é o documento que diz quando você entrou, quando você saiu, que visto você tem. Uma vez que ele está atualizado no sistema, aí você consegue dar entrada no Social. O Social é de graça, você não paga nada, uma vez que você, obviamente, tem direito a ele, né? Não é todo visto. Se você, obviamente, vier para cá como turista, você não vai ter direito ao Social Security. Você tem que vir com visto de trabalho. E aí, a partir disso, como a Carol falou, a gente consegue fazer tudo. E o Social Security, ele é um número eterno. Uma vez que você tira, ele é o mesmo para sempre. Mesmo que você, enfim, saia dos Estados Unidos e volte só daqui a 20 anos. Como eu já tinha vindo para cá em 2018, eu tinha um Social que eu criei naquela época. Então, a minha volta para cá foi muito mais fácil. Não precisei esperar nada. Eu cheguei aqui e
podia fazer tudo, alugar uma casa, abrir conta, comprar o carro. Tudo isso eu não podia fazer instantaneamente, diferente da Carol, que nunca teve um social. Eu tive que tirar o social, fui lá no escritório deles. Você não precisa marcar nem nada. Eu tive que levar o I-94, que é esse documento que o Cláudio falou, e meu passaporte. É um processo meio que automático. Se você é elegível para o processo, você só leva os seus documentos e pronto. Você não precisa fazer entrevista nem nada. E aí eles te enviam pelo correio. Você não sai de lá já com o número, com o cartãozinho. Demora mais ou menos uns 10 dias para chegar. E o que importa nesse documento é só um número, né? Tipo, você não... Inclusive é recomendado que você não ande com o cartão. Você tira uma foto, grava um número, sei lá, e guarda ele. E aí sempre que te pedirem, não vão pedir o cartão, vão pedir o número. E outra coisa muito importante, uma vez que você está aqui, é construir crédito. Isso é tão importante nos Estados Unidos. Eles dão uma atenção muito grande para isso. Só que assim, para você construir crédito, a via mais fácil é você ter um cartão de crédito e começar a usar. Mas eles não te dão um cartão de crédito se você não tiver crédito. Então é meio que tipo... não tem muita solução. O começo é difícil. Então existem alguns mecanismos de se fazer isso, tipo um cartão de crédito pré-pago, você meio que paga o limite do seu cartão antecipadamente, aí aquilo que você pagou é o seu limite, e aí você começa a construir crédito. Uma vez que você tem um crédito aceitável, eles te devolvem aquele dinheiro e você tem um cartão de crédito normal como a gente conhece. Mas o crédito aqui funciona para tudo. Não dá para comprar casa sem crédito, não dá para comprar carro sem crédito. Eles consultam o crédito até para contratar as pessoas para conseguir emprego. E é aquilo, né? O crédito é construído quando você consome. Você tem que consumir, você tem que pagar o seu cartão de crédito em dia, não parcelar, não atrasar, nada disso. E aí o seu score vai subindo. Igual no Brasil tem, né? O score lá do Serasa. É a mesma coisa. Só que aqui eles dão uma atenção muito grande, né? No Brasil você entra numa ceia da vida e já vão querendo te jogar um cartão de crédito em cima. Aqui não é assim, aqui é mais controlado, eu acho. Aqui também o cartão de crédito não é igual ao Brasil, né? No Brasil você consegue parcelar muita coisa. No Brasil, se você quiser comprar uma blusa de R$50 e parcelar em 12 vezes, sem juros, você consegue. Aqui é muito difícil ter esse parcelamento. É só casa e carro, né? Casa e carro você parcela, normal, até porque realmente é caro. Mas tipo, celular, como no Brasil a gente parcela em 24 vezes, não parcela. Assim, a Apple até tem uns programas de parcelar, mas são bem específicos para determinados operadores de celular. Não é assim, tipo, parcela 12 vezes aqui no meu Visa, não. Então é isso, né? Essa é a nossa experiência de vir para cá, né? Sempre importante também falar isso, é uma experiência muito particular. Cada um tem uma verdade, cada um tem uma história. A nossa foi essa e eu tenho a consciência de que a gente tem muita sorte de vir do jeito que veio, com emprego. Muito privilégio. Então eu sou bem grato por tudo que aconteceu, enfim, que me fez vir pra cá e fez a gente vir pra cá. Foi um processo muito simplificado, né? A empresa dele tomou conta de tudo, então a gente teve a sorte de não quebrar a cabeça pra tirar não sei quantos documentos. E todos os gastos também, né? Porque é caro, o visto não é barato. Por ter uma empresa por trás me patrocinando pra vir pra cá, eles bancaram tudo também. Então assim, a gente tem consciência de que a gente tem uma sorte muito grande, um privilégio muito grande, e essa não é a realidade da maioria, da grande maioria das pessoas que vêm pra cá. Muitas vezes vem como turista e fica e tenta sorte, que também é bem admirável. Cada um também tem a sua verdade, suas opiniões sobre isso, mas a pessoa faz isso é porque ela precisa e, enfim, meu respeito também. E vamos ficando por aqui, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar, a ideia é seguir um passo de cada vez, renovar o visto. Então, enquanto fizer sentido pra gente estar aqui, a gente vai continuar, né? A gente tem a noção de que cada escolha é uma renúncia, né? Então, quando a gente opta por viver aqui, por estar aqui, a gente entende que perde a proximidade física, né? Com família, com amigos, com todos os pontos positivos que o Brasil tem. A gente ama o Brasil, a gente não tá aqui porque a gente odeia o Brasil, a gente ama. Inclusive, a gente sente muita falta do Rio e tudo mais. A gente tem uma cachorra americana. Aqui, gente, eu só falo assim, hi, hello. Fala aí, filha. O que tá comendo, cara? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido esclarecedor, que tenha trazido informações úteis para quem pensa em morar aqui, pensa em se mudar. Não esqueça de curtir, de se inscrever, de deixar seu comentário aqui. E um beijo!